Amém? Posso falar? Embaixo ou em cima, em qualquer lugar. Pastor, irmãos, pastor Enéas está aqui com a gente, Flávio, Duda, cantaram um hino lindo, Dorival. Irmãos, vocês que estão em casa aí, que estão participando do culto, eu entro um pouco no culto online e logo em seguida eu tenho que sair por conta de estar ministrando a mensagem. Mas a gente mantém aqui ligado, por quê? Para a gente poder ver som, altura de instrumentos. Então vocês vão nos ajudando aí. Agora eu queria fazer um pedido para os irmãos aqui. Eu estou até colocando aqui, ó, ao vivo. Os irmãos, nós precisamos, eu vou ter que falar, né? Você precisa apertar esse dedinho para cima assim, que faz joinha. É isso mesmo que fala, né? Me ensinaram isso aí, eu não sabia. Que aí a gente vai conseguir. É like que chama, Duda? É like. Tipo, gostei, né? Gostei. E aí você vai ajudar o canal para divulgar a obra do Senhor. Amém? Eu não sei se a Cleide está assistindo. Se a Cleide estiver assistindo, a missionária Cleide, Deus abençoe. Ela estava uma semana ruim. E ontem à noite nós ali na escola bíblica, o pastor Heleno com todos os irmãos que estavam, oramos pela Cleide e a Cleide acordou boa hoje. Foi bom demais. Eu tenho que dar mais uma notícia boa. Eu acabei de ouvir ele falar. Ele acabou de falar comigo. Eu não vou pôr aqui porque não dá, né, irmãos? Se bem que essa palavra dele foi escrita, então, mas eu posso reproduzir. Pastor Brunão escreveu para mim agora: Pastor Jair, estou indo para casa. Ele estava praticamente sem vida. Os médicos já, UTI, entubou, e pensaram que o Brunão ia embora. Está aqui o Enéas que orou, toda a igreja da pastora Matilde, Jesus da nossa vitória, nossos amados irmãos, pastor Eli, um beijo no coração de todos. Eu creio que está assistindo. Então eu queria fazer um pedido ousado hoje para começar o culto assim. Eu vou ser rápido hoje. Eu vou falar sobre Colossenses capítulo 3, verso 18, até o Colossenses capítulo 4, verso 1. É rapidinho, são poucos versos. Vai dar do 18 ao 25 e depois o versículo 1 para completar esse pedaço que fala sobre os deveres da família, ou deveres da família, deveres domésticos, cada tradução vai dar de um jeito. Tá bom, queridos? Então eu queria que vocês estivessem aí ligados aí agora. E eu queria fazer um pedido, irmãos. Todo mundo que está aí agora, aí, assistindo, que você, nesse momento, os meninos vão olhar aqui, ó. Tá tudo que o Miro está conectado ali, Miro. Dá para você ver quem está falando? Dá para ver? O Giovanni está também lá acompanhando, o Dorival, a Duda não, o Flávio não. Olha aí, que você desse um glória a Deus aí na sua casa aí. Dá um glória e escreve um glória. Dá um glória e escreve um glória. Vamos lá então? Dá um glória a Deus aí, escreve glória a Deus, maravilha, amém? Vamos lá então? Eu vou começar o texto assim. O tema, eu vou repetir, é o mesmo tema já há semanas. Você precisa saber. Quiser colocar aí, Miros? Mas já deve estar, né? Acho que o Giovanni colocou. Você e eu, nós precisamos saber dessa verdade. Enquanto vocês procuram Colossenses capítulo 3, verso 18, eu vou só lembrar um pouco. E quero, assim, só fazer, para começar a mensagem, eu quero citar essa questão do versículo 17 do mesmo capítulo 3, que no finalzinho diz assim, ó, e tudo quanto fizerdes, lembra, Flavinho? E tudo quanto fizerdes, Colossenses 3, 17, só para entrar na mensagem, seja em palavra, seja em atitude, ação, fazei em nome do Senhor Jesus, né? Então isso é importante para nós, falar assim, ficou bom, o pessoal está falando? Tá vendo um monte de glória a Deus, aí os meninos estão falando, é isso aí, continue, e aperta aquele negocinho lá, o joinha que fala, né? Para poder o negócio andar. Vamos lá, então. Eu tô com saudade, ele está assistindo, Renato Martins, beijo para a família, está assistindo também. Tem um monte de gente, o André, muita gente está assistindo. Que Deus abençoe a Thalita, a irmã de Bruna, da dona Ritinha. Deus abençoe vocês, que Deus possa abençoá-la de uma forma especial. Vamos lá, irmãos, agora eu posso começar. Tudo o que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus, seja em palavras, seja em ação. Mas eu quero falar hoje sobre essa parte desse texto que vai mexer um pouco com a questão familiar. O apóstolo Paulo está falando com Colossos, uma igreja que está sofrendo muitas ameaças, está sofrendo muita pressão. São os gregos, são os homens que mexiam com astrologia, com misticismo, e eles estavam começando a confundir o povo. Os judeus falando de circuncisão, é grego, é muita gente envolvida, e os cristãos da época estavam confusos. Então toda aquela confusão que estava acontecendo ali, ele precisava colocar em ordem, então ele precisava escrever uma carta. Epáfras, ele tem essa responsabilidade, Tíquico, Onésimo, que era aquele famoso, vamos dizer, escravo, por isso que ele fala mais atrás um pouco que não há livre, não há escravo, não há barba, não há cita. Ele está falando nesse sentido, que o homem diante de Cristo, Cristo é tudo em todos. Então ele vem seguindo essa caminhada, e aí ele chega agora, ele precisa pegar
a célula máter da sociedade, que é a família. Então ele precisa nesse momento fazer o quê? Entrar nessa verdade. Ele precisa entrar nessa verdade para que nós possamos entender que tudo isso vai começar dentro da família. E o que é legal desse texto, e eu vou parafrasear isso hoje, nos dias atuais que estamos vivendo. Vocês que estão acompanhando aí essa incerteza a respeito assim, volta ou não volta? As igrejas voltam os cultos ou não voltam os cultos? As igrejas vão voltar a ter um culto normal ou não? Quando volta, 30% de efetivo dentro da igreja, 20%, não pode vir ninguém, tem que ter álcool em gel, lavar as mãos, máscara no rosto. Quem vai cantar com a máscara também, para cantar sem máscara já é uma prova, com máscara ninguém canta. Então você consegue imaginar a luta que é? Então todo mundo nessa incerteza. E eu olhando para esse texto, irmão, olhando para toda a carta de Colossenses, uma das coisas que eu aprendi e vendo a preocupação de todas as pessoas, uma das coisas que me veio ao meu coração, e eu cheguei a citar para os meus presbíteros aqui numa reunião nessa semana, e com alguns irmãos quando estávamos orando também, que essa pandemia ou essa enfermidade, ela não veio transformar pessoas, não. Essa pandemia na sociedade, no mundo inteiro, ela não veio modificar comportamentos, não. Ela não veio, talvez, fazer com que pessoas começassem a rever valores. Não. É isso que nós possamos rever, não. Essa pandemia, ela veio revelar, não o que estava vindo de fora para dentro, mas o que já estava dentro de nós. O que estava dentro de nós está se revelando. O que estava dentro de nós está colocando para fora. Pastor, o senhor pode me ajudar? Posso. Por que Paulo escreve isso aqui? Por que Paulo, de repente, está falando uma coisa, buscar as coisas do alto, e aí ele cita aqui para nós, tudo que fizer no nome do Senhor, ele vai dando direção do céu celestial, de repente ele joga para a terra e fala assim, ei, vocês precisam, esposas, ele entra no texto que eu vou ler. Então, nós conseguimos perceber que Paulo, ele via, ele enxergava que alguma coisa em Colossos estava acontecendo errado. E ele precisava colocar para fora. Irmãos, Deus não manda o apóstolo escrever isso aqui em vão. Ele escreve naquele momento inspirado pelo Espírito, porque alguma coisa estava destoando, estava fora do lugar. E Deus precisava colocar isso no lugar. Então Deus usa o apóstolo Paulo. Então eu entendo que essa pandemia, ela não veio de fora para dentro. Ela mexeu de dentro para fora. Ela exteriorizou o que já estava dentro de nós. Me ajuda, pastor, ajuda. Quem não orava, continua não orando. Quem não lia, continua não lendo a Bíblia. Quem não amava, continua não amando. Me perguntaram 2 meses atrás, mais ou menos, Miros, perguntaram para mim, ô pastor, mas o senhor está fazendo isso agora? O senhor está agora levando alimento para as pessoas? Eu falei, filho, eu faço isso antes de entregar a vida para Jesus. E quando eu vim para Jesus, que Ele me chamou, aí eu comecei a fazer muito mais. A gente não faz isso por conta de pandemia. Nós fazemos isso porque isso já está de presente que Deus colocou em nossos corações. Então, a pandemia, ela não veio transformar você nem a mim. A pandemia não veio, ela só está revelando quem efetivamente nós somos. Então, se você tem clamado mais ao Senhor, chorado aos pés dele, buscado na palavra, buscado ao Senhor, glória a Deus, esse é você. Agora você tem vamos dizer assim, mantido um comportamento ao arrepio da verdade bíblica, fora da essência do Senhor. Deus precisa fazer como Ele fez com Paulo, falando aos Colossos. Ele está falando assim, ei, vocês estão se contaminando dentro de vocês está se revelando, porque estão falando de astrologia, estão falando de gnosticismo, estão falando de tanto ismos da vida, e vocês estão se envolvendo com as pessoas. Então eu vou lembrá-los de quem vocês são, mas principalmente dentro da vossa casa. Aí ele começa a falar, amém? Quem está aqui pode dar um glória a Deus ou não? Tem poucas pessoas aqui, mas não faz mal, bem afastada, um lá, outro aqui, outro lá, outro ali, outro lá. E um lá no fundo. Então o nome do Senhor será glorificado. Agora eu vou ler, Miros, posso ler? Diz assim, esposas. Eu não vou ficar me prendendo muito tempo num detalhe não, porque isso aí é você praticamente. Até porque eu não sou esposa, eu sou esposo. Então eu não posso falar das mulheres. Então eu vou só ler o texto e vamos discorrer da mensagem. Vamos lá? Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Verso 19, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura, com aspereza, com ignorância, deixando a mulher braba. Falando nisso, Fábio, hoje fizemos juntos 2 bolos de fubá com farinha de trigo e coco. Ficou uma delícia, irmãos, aleluia. Porque tem que aproveitar, é para tomar café.
Amém. Para aproveitar o fogão, irmão, nós já fizemos logo de 2. E tá lá, o bolo ficou bom. Tanto tempo. Pastor, como que é esse bolo? Eu falo assim, 2 xícaras de fubá, 2 xícaras de trigo, um pouquinho de óleo, meia xícara de óleo, 2 xícaras de leite, 2 ovos, 2 xícaras de açúcar, diminui porque açúcar não faz bem para a saúde, bata tudo no liquidificador, acrescente coco ralado, acrescente aquele fermento em pó, acrescente, pode ser o Royal, fazendo propaganda, Royal, mande ofertas para as pessoas que estão sofrendo, e você bate no liquidificador, unta a forma, polvilha ela, põe para assar num forno pré-aquecido, e o trem é bom demais da conta com um cafezinho fresquinho, aleluia! Fizemos hoje, né, Fábio? Deus é bom demais. Vamos lá. Aí fala assim, maridos, amai a vossa esposa, amai a vossa, não é dos outros, é a sua. Aleluia. A vossa esposa e não a trateis com amargura. Aí vem os filhos, olha que coisa linda. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Eita, coisa boa. Pais, não irritei vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Sabe, começa a falar para o menino, você é um burro, você é uma anta, você é uma topeira. Não faça isso, seu filho é precioso demais. Abra a mão dos seus desejos, dos seus prazeres. Mas pastor, ninguém mandou ter filho, você tem, agora vai ter que cuidar. Enquanto tiver 18 anos debaixo da sua asa, você tem que cuidar com amor, abrir mão das suas vontades para cuidar deles. E aí ele continua assim, ó, para que eles não fiquem desanimados. Cuide dos bichinhos que Deus te deu. Servos, aí começa aqui, olha que coisa linda. Servos, empregados, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, a materialidade, não é segundo o espírito, tá bom? Segundo o que é humanamente falando, CLT, ordens da empresa, estatuto da empresa, tudo que está aqui, o que ele manda. Por quê, pastor? Não servindo apenas sob vigilância. O que é vigilância? Quando o seu patrão não está vendo, está cheio de crente assim, ó, que quando o encarregado não está vendo, ele dá chapéu, fica enrolando, não trabalha direito. Tem que estar alguém te vigiando? Não pode, rapaz, tem que trabalhar com alegria. E continuando, visando tão somente agradar os homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor, nós fazemos tudo para a glória de Deus. Lembra? Olha aqui no versículo 17, eu vou citar de novo. E tudo quando fizer, seja em palavra, seja em ação, seja no nome de Jesus. No nome de Jesus eu vou enrolar no serviço hoje, para ver se eles me mandam embora. Continuando. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, lembra? Um coração alegre, como para o Senhor e não para os homens. Eu tenho uma frase que eu amo, e os meninos que me conhecem sabem disso, Jonas, presbítero Jonas e tantos outros. Deus te coloca nas empresas para você pregar Jesus. Aproveita que você está lá e ganha um dinheirinho, meu filho. Aí continuando, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Fez injustiça, vai receber, filhão. É lei da semeadura. Plantou, colheu. Não tem essa. Eu sempre falo aqui. Semear não é obrigatório, mas colher é obrigatório. Você semeia se você quiser, mas colher, vai colher. É sua semeadura, você vai colher. Último verso, já no capítulo 4, Miros. Senhores, falou dos servos, agora fala dos senhores. Senhores, tratais os servos ou empregados com justiça e com equidade. Essa palavra é linda. Certos de que também vós tendes Senhor no céu. Se tem, né? Se é que tem um Senhor no céu. Vamos discorrer? Vamos discorrer da mensagem? Vamos lá então. Começando a mensagem hoje, você e eu precisamos saber. Vamos começar? Hoje eu não fui bobo, amados irmãos que estão em casa. Eu trouxe minha água, porque eu sei que eu não ia receber água, então eu aproveitei e busquei. Está dando para me ver aí, Miro, ainda? Agora tá, voltei, irmão, vou beber um pouquinho de água. Diz o texto assim, irmãos. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Por que é o próprio marido? Porque às vezes nós temos um mau hábito. E essa preocupação... Eu não estou aqui, não vou me delongar nesse texto, nesse verso. Nós temos um mau hábito, eu tenho observado isso. Às vezes as pessoas têm um hábito assim, vou falar assim de esposa. Vamos ler os dois juntos, aí os dois apanham ao mesmo tempo, é melhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Por que será que a grama do vizinho sempre é mais verde? Porque a gente acha que é mais verde. Aqui está falando para a esposa amar o marido e ser submissa ao marido. Ao próprio marido, como convém no Senhor. Aqui o texto está mostrando para nós escancaradamente que
Muitas vezes, nessa época estava acontecendo isso. Se Paulo está falando, porque estava acontecendo, gente. Aprendam isso, você que está em casa, os irmãos que estão aqui. Se Paulo está falando, esposa, sede submissa, porque esse texto ele vai ser encontrado também em 1 Pedro. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem que escreveu, os irmãos que estão aqui podem responder, você que está em casa também pode, tá bom? Quem que escreveu a carta aos Colossenses? Em 3, em 2, em 1? Ninguém falou? Vamos de novo, você que está em casa, 3, 2, 1, quem escreveu? Como é que Paulo está escrevendo para as esposas, sendo que nem casado ele era? Hein, irmão? Você vê como as coisas são interessantes? Só que a referência bíblica que dá para nós é em Pedro, e Pedro era casado, porque a sogra dele um dia estava com Pedro. Um dia a sogra dele estava com febre. E quem curou ela? Jesus. Então o texto é claro para nós. Então se você pegar a referência aqui, vai apontar para quem? Vai apontar justamente para Pedro. E ele fala exatamente a mesma coisa. Eu faço questão de citar aqui, ó. Eu vou apertar aqui e vou citar, ó lá. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda, 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Olha que coisa linda. Então, quer dizer aqui, é o próprio marido. O que quer dizer isso, pastor? Eu vou entrar no mérito aqui. Ainda bem que eu não tenho esse comportamento, mas eu posso falar. Às vezes nós observamos assim umas pessoas que falam assim, ô irmão, ô líder, você que é líder que está ouvindo aí, mas meu marido, irmão, líder, ou irmã líder das irmãs, sei lá, de alguma igreja, eu não sei, estou dando um exemplo, e fala assim, não, mas o seu marido não é crente, mas ele tem que aceitar que você vai para a igreja. Epa! Não, você tem que chegar tarde, ele tem que entender. Você tem que ir para um monte sem pedir permissão para ele, porque ele não entende as coisas de Deus. Nem é assim que funciona, não. Não casou com ele? Submissa a ele. Se ele falar para você assim, meu amor, não vai para o monte hoje não, fica aí, fique. Seja obediente a ele. Aí no outro dia você pega ele na cor e fala, amor, eu queria ir para o monte, vai, mas você vai também, que você não deixou ir ontem. Está entendendo o mistério? Então você vai fazer tudo de uma ordem correta. Por isso que Pedro falou. E Pedro entendeu isso. Se ele não servir a Deus, você vai ganhar ele sem palavra, na unção, na graça, sem fazer. Agora fala assim, não, convém obedecer a Deus. Aí vai, não tem prazer em casa, e fica nos cultos até tarde da noite, chega lá com aquela cara que parece que veio de uma guerra, sabe, brigou com o gato, está tudo desmantelado, tudo agoniada, nervosa. Foi para o culto ou foi para onde? Para um velório? Que chegou com essa cara que parece que o mundo acabou. Então não pode, nesse sentido, esposa, ser submissa ao próprio marido. Então você não tem que ser submissa. Tem seu marido lá, se ele falou, não vá, por favor, fique, irmão. Fique em casa, seja submisso, obediente. Casou com ele, tem que aguentar a prova agora, meu filho. Não dá para fugir mais não. Agora está falando, mas pastor, meu marido é crente, ele é uma prova, então nós vamos orar para Deus dar um jeito nele. Se ele não está entendendo as coisas de Deus, nós vamos orar e Deus vai tratar esse camarada do jeito certo. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque Paulo está citando uma coisa que ele não era capaz aos nossos olhos de citar, Miros, porque ele não é casado. Como é que um homem que não é casado quer falar sobre esposa e marido e filho? Você nem filho tinha. É coisa doida, mas por que ele falou? Porque ele viu o que estava acontecendo. E a preocupação de Paulo era tão grande que ele precisava falar. Ele tinha que colocar para fora. Então, irmão, talvez você fale assim, nossa, mas quem é fulano para tentar falar sobre esposa, família, se ele não é pai, não é mãe, não é pai, não é mãe, não é esposo, não é esposa. Sabe por que fala? Fala pelo Espírito. E se ele falou, porque estava precisando ouvir. Então a esposa, ela estava se tornando insubmissa. Como assim, pastor? Eu vou te ajudar. Elas estavam obedecendo mais os líderes religiosos gregos, que eram homens que falavam bem, tinham uma oratória, uma retórica maravilhosa, Giovanni. E elas começaram a obedecer mais os caras do que os maridos. E como é que o marido ia entregar a vida ao Cristo? Eles começaram a ficar confusos. Aí Paulo ficou sabendo, falou, vou avisar. E ele vai e senta a borracha. E hoje não é diferente. Você quer ser submissa a um grande pregador, uma grande pregadora aí, por aí, que vai te levar para os 4 cantos, ficar assistindo lives e não sei o quê? Você tem que ser submissa ao seu marido. Se ele falar, bem, deita aqui, bem, do meu lado, vamos aqui comigo. Deita do lado dele, irmã. Aleluia. E fala assim, Deus, liberta esse homem. Dá um abraço aqui, nega véia, quando ela pedir para você um abraço. Mas, pastor, ele está cheio de cachaça, abraça ele. E fala, Senhor, liberta que agora esse fogo da cachaça sai e entra o fogo do Espírito. Está entendendo? Diga amém. Você precisa saber disso. Era essa bagunça que estava acontecendo lá. Eu estou falando cachaça que é um negócio facinho. Lá era pior. O povo estava confuso, tanta coisa errada, promiscuidade. E eles queriam que o povo aceitasse isso dentro da igreja de Colossos. E Deus foi e usou Paulo. Mas Paulo, antes que alguém já peque, aí já vamos cortar o pecado pela raiz, né? O mal.
Mas pastor, Paulo não era casado, mas Pedro era. E Pedro colou de Paulo essa informação. Que ele fala em 1 Pedro, ele colou, copy-cole. Quem está entendendo? Ctrl-C, Ctrl-V. Amém, irmãos? E a irmã entendeu ali, eles entenderam, tinha que ouvir essa verdade. Está entendendo? Agora os maridos, marido, vamos pular essa parte que não tem necessidade. Vamos para o próximo versículo. Vamos para o versículo 20. O 19 não é importante. Só tem uma mulher aqui, irmão, nós estamos na maioria. Fala desse, Duda. Vou falar, vai. Vamos lá. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Irmão, eu fui amar sua esposa, não é do outro. Quem está entendendo, diga amém. Os meninos aqui estão rindo, mas é verdade, vocês vão casar. Calma, você vai casar também. Um dia vocês vão casar. Tem que amar a esposa, não é a outra. Né? Aquela história assim, eu gosto de falar isso, né? A dona Fabiana sabe, ela vai rir agora. Às vezes o camarada, ele elogia, nossa, aquela atriz é bonita, e fulano é bonita, e não fala nada para a esposa, fala, mulher, o que está acontecendo com você? Sabe aquela história? Não, tem que falar para a esposa que ela é linda, mas pastor, e se ela não for bonita, o senhor falou para ela hoje? Mas pastor, e se ela não estiver bonita, profetiza, vaso. Fala, receba esse mistério na sua vida, em nome de Jesus. Deus é fiel, né, Enéas? Deus é tremendo, irmão. Olha para sua esposa aí, se ela estiver com você agora aí. Olha para ela aí, orelhudo. Que eu estou olhando para mim, por essas câmeras, Fabiana. Você é linda. Ontem ela cortou o cabelo. Sexta, eu que levei para cortar o cabelo. Fazer uns negócios do cabelo. E essa semana nós vamos pintar esse cabelo, mulher, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. Amém? Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. O que é amargura, pastor? Eu faço questão de citar aqui. Fala assim, amargura aqui, ó. Pricaino, né? Que fala assim, ó. Produzir gosto amargo no estômago. Fica judiando a bichinha. Ô, irmãs, pode dar um glória aí no canal aí. Pode falar, ô glória, as irmãs aí, ó. Tem que saber amar de verdade. Não deixar a menina com o coração triste. Pastor, é que se ela pedir meu cartão de crédito, não, isso aí você repreende. Pediu o cartão de crédito, você fala em nome de Jesus, isso não é Deus. Não, menino, isso é engano. Não é verdade? É o inimigo se levantando, cartão de crédito não. Mas de vez em quando você enfia a mão no bolso assim, irmão, pera aí que não tem nada aqui no bolso. Você enfia a mão no bolso, tira um 10, fala, mulher, vai lá. Come um espetinho ali na esquina ali, que Deus vai honrar a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Estou brincando, irmão. É que Deus é tão fiel, irmãos, com o povo, que não pode almoçar nos restaurantes mais. Já voltou? Voltou. Alguns voltaram, glória a Deus, nem todos voltaram. Aqueles que não voltaram, você leva ela e fala, poxa, amor, está fechado. Quem está entendendo, diga amém. Entendeu? Mas tem que amar, tem que amar em nome de Jesus. Amém? Então, não deixa a sua esposa amargurada não, vaso. Amém? Não deixa ela amargurada não. Alega o coração dela com as suas palavras. Alega o coração dela com a sua maneira de viver. Deixa ela ficar feliz. Por quê? Porque não adianta, todo esse bloco que nós lemos aqui para vocês, esses versos, do 18 ao 25, o verso 1 do capítulo 4, ele é um bloco relacionado à família. E a família parece que não tem nada a ver com coisa espiritual. Como não? A família foi cantada aqui, ó. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Flavinho louvou com a Duda e os meninos. Está falando que a família, a igreja começa na nossa casa. A igreja começa no nosso seio familiar, no âmago familiar. Não tem para onde correr. É lá que começa a igreja. Então Paulo se viu obrigado a falar isso. Falar, então vocês precisam amar as suas esposas. Sabe, amar de verdade. Ó, as irmãs estão mandando aí, os irmãos estão dando glória aí ou não? Vai dando glória, vai dando joinha para o nome do Senhor ser glorificado. Continuando, agora vem essa parte boa. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Quando fala em tudo, não é uma coisa ou outra, é em tudo. Por quê, pastor? Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Quando você obedece seu pai, a gente fica observando às vezes, né, as coisas que acontecem na nossa vida. Eu posso falar com propriedade. Mãe ia falar para mim assim, porque a gente teve uma vida antes de servir a Cristo. E mãe falava assim, não vai, cuidado com fulano. E quando mãe falava, filho, eu já levantava as orelhas. Quando mãe falava para mim assim, e o pai falava, minha orelha já levantava. Eu falava, se ele está falando alguma coisa tem errado. E era, irmãos, era na pamonha, era na cabeça, não tinha como errar. Ele falava, você já ficava esperto. Às vezes você fala assim, nossa pastor, tem fulano de tal que está sofrendo no matrimônio, no noivado, no namoro. Eu estou indo de cima para baixo. Está sofrendo no relacionamento. Se o camarada não respeita você, menina, se a menina não respeita você, menino, agora que está só namorando,
E ela toma banho na casa dela, você toma na sua. Ela vem com o dente escovado da casa dela, você vem da sua. Você passa o Rexona embaixo do braço, ela passa no Rexona dela. E aí você põe um Halls na boca, ela põe um Halls também, um Trident na boca. Você imagina se ele não te respeitar agora, cheirosa, organizada, e você cheiroso, organizado. Faz medo depois que casar, quando você acordar parecendo um leão que acabou de almoçar. Você consegue entender? Sem palitar os dentes, passar um fio dental e escovar. Vai ter feio. Então não há respeito agora, bonita e cheirosa, corre. Foge. Quando o pai e mãe falam, foge. Às vezes nós não entendemos por que pessoas estão sofrendo. Por que pessoas estão sofrendo no matrimônio, sofrendo no relacionamento. Filho, não está dando certo, vaza, vai embora, chuta o balde, vai viver, seja feliz. Eu costumo usar uma frase que poucos gostam, eu também não me importo. É melhor ficar vermelho de vergonha agora do que amarelo pro resto da vida. Tem um menino aqui que já sabe a frase, ele até riu. Porque a gente fala. E o texto está dizendo para os filhos, em tudo obedecer os vossos pais. Não adianta você querer obedecer o seu pai uma coisa ou outra, não. É obedecer em tudo. O pai falou, obedeça. A mãe falou, obedeça, porque Deus vai te honrar. Deus vai honrar a sua vida, vai respeitar vocês. Sim, Senhor. Quantos estão sofrendo por desobediência? A gente, sim, Senhor, a gente pode esconder do pai, da mãe, de alguém, mas de Deus ninguém esconde nada. Você precisa saber. E se Paulo está falando que nem filho tinha, porque ele sabia que tinha coisa acontecendo. E Deus foi falando para ele, fala meu filho. Mas pastor, eu errei, o que eu faço agora? Volta ao normal, começa a se consertar de novo. Peça perdão ao seu pai, sua mãe. Peça perdão àquele que cria você, que cuida de você, que ama você. E fala, eu vou fazer direito, porque eu quero ser feliz, quero honrar o seu nome e quero honrar o Senhor. É isso que o texto está dizendo. Aí ele vem para nós agora. Pais, não irriteis o vosso filho, os vossos filhos. Aí eu peguei a palavra irritar aqui, ó. Eretsu. Olha lá. Excitar, incitar, estimular, provocar. É ficar falando para a criança, ficar falando para o menino. Você não presta, você não vale nada, você não vai ser ninguém. Não faça isso não, meu filho. Fica provocando não. Você tem que cobrar filho, tem que fazer isso. Filho tem que fazer aquilo, ainda mais agora na pandemia. Que tem que ficar em casa, todo mundo preso, estudando pelo celular, ou lendo alguma coisa, como é que você controla? Que jeito você não controla essa criança? É difícil demais a conta. Então não fica irritando o bichinho não, motiva ele, estimula ele. Ele faz as coisas, você fala, isso aí meu filho, isso aí faz melhor. E se ele não fizer bem feito, você fala, vai ter que fazer, vai aprender. Uma boa chibatada, uma boa vara de marmelo no lombo, dá uma consertada também, se precisar. Uma varinha de marmelo, uma cinta bem afiosa, um chinelo havaiana, daquele bolinho. Ele conserta algumas coisas também. Você vai orando em nome de Jesus, em nome de Jesus. Lembra? Tudo que fazer em ações, em palavras, seja no nome de Jesus. Vou lhe dar uma surra no nome de Jesus, para Deus te curar. Está entendendo? É verdade. E Deus vai fazer um milagre. Pode entrar, minha irmã, em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Não irritei os vossos filhos, para que, não fiquem desanimados. Pode entrar, irmão, não tem perigo não, tem pouquinha gente. Nós não podemos ficar desanimados. Nós não podemos desanimar o nosso filho. Eu chego aqui, a minha menina está assistindo, a Mel. A Mel está assistindo. A Mel é um tesouro que Deus me deu. Ela vai superar eu e a Fabiana em tudo, eu tenho certeza disso. Mas tem hora, pergunta para ela se eu não brigo com ela. Mel vai guardar a louça, Mel vai lavar a louça, Mel vai fazer a roupa, Mel vai fazer aquilo, vai lavar a roupa, vai varrer a casa, vai lavar o banheiro. Ela fala, ai pai, mas vai. Vai, pai, mas vai. Porque é uma forma, dá um glória aí, pode dar um glória aí, as irmãs aí também. O que quer dizer isso, irmão? Para o nome do Senhor ser glorificado. Nós não podemos desanimar os nossos filhos. Põe a mão sobre a vida do seu filho, aponta para o seu filho e fala assim, você é uma bênção na minha vida. Mel, você é uma bênção na minha vida. Aponta para os seus filhos, só a gente pode apontar. Você é uma bênção na minha vida, você é uma bênção na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa saber, você tem filho? Ainda não? Vai ter. Vai ter em nome de Jesus, vamos lá. Agora vem a parte boa, vamos orar. Aqui, filho, caiu aqui, ou casa ou tem filho. Não tem jeito, aqui essa igreja é um perigo. Né, irmã? Aqui quando vem logo de 2, olha lá. Né, irmã? Paz, Senhor. Vamos continuar aqui, vamos lá. Olha que coisa doida. Servos são empregados. Obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Carne é materialidade, tá bom? É como se fosse um emprego, trabalho. E nós não podemos abrir mão disso. Temos que cuidar disso. Porque, irmãos, eu ouço muito o pastor Heleno falar e a gente vê o exemplo de vida que ele tem para nós. Ele fica ali trabalhando. Você vê que ele fica na dele quietinho, trabalhando, ele conta para nós a experiência. E é verdade, porque eu passo lá, eu vejo ele no seu
veículo de trabalho, quietinho, sentado ali, cabeça baixa, você vê que ele está lendo. E você vê a dedicação dele. E ele obedece ali com todo amor, fala de Jesus, ainda ganha um dinheirinho. Fala de Jesus ali para as pessoas e ele está obedecendo. Não importa que o patrão dele não servia a Deus, agora serve, porque o nosso comportamento leva pessoas a Cristo. A nossa maneira de ver leva vidas a Jesus. Está entendendo? Diga amém. E aí o texto está falando isso para nós, fala assim, ó, segundo a carne, não servindo, apenas sob vigilância. Irmão, olha aqui, você que está em casa aí, você que está aqui. Se você tem trabalhado só quando tem alguém te olhando, rapaz, Deus vai te pegar. Você não só tem que trabalhar quando tem alguém te vigiando, você não só tem que trabalhar quando não tem alguém te espiando, você tem que fazer as coisas, eu costumo dizer, é o proativo. Faz com alegria, faz com singeleza de coração, glorificando o nome do Senhor. Fala, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me colocou aqui, glória ao teu nome. Lembra do testemunho que eu contei do irmãozinho que trabalhava no meio do nada lá, e o cachorro foi comer uma marmita dele? Lembra que eu contei uma vez? No marmiteiro tinha 120 marmitas, e comeu só a marmita do irmão, aí todo mundo riu dele, era numa obra no meio de uma pedreira, assim, de um morro. E aí ele tinha que ir até a cidade para ir almoçar lá, porque era longe. Ia perder mais 1h30, 2 horas até voltar. O chefe falou assim, se você for, eu corto seu ponto. Ele falou, pode cortar, mas tem que comer. Como é que trabalha em pedreiro pesado, essas coisas, e não vou comer? E ele foi comendo, e ele não entendeu. Por que Deus? Só eu. Porque aconteceu que Deus falou, vá meu filho. Ele foi cantando, chegou lá, sentou na venda, lá na vendinha daquela cidade, almoçou ali e tal. Passou um tempo, já vou descontar meu dia mesmo, eu vou voltar com tranquilidade. Vou almoçar e vou voltando ali cansado, depois de um almoço. Né? Dá uma moleza no corpo. Aí foi voltando, conforme ele vinha voltando, vários carros de polícia e ambulância na direção do serviço dele, lá onde ele trabalhava. Ele foi continuando. Quando ele chegou lá, foram barrando, não pode entrar, por quê? A pedreira lá, o barranco tinha caído tudo, bem na hora do almoço, e tinha matado 120 pessoas. Ele falou, 120 não, aleluia, 119. Porque a minha marmita o cachorro comeu, e todo mundo riu de mim. Deus me tirou daqui para poupar a minha vida. A fidelidade dele, ele falou, pode cortar meu ponto. E se ele fosse um beiçudinho e falasse assim, não tem essa não, e sabe, nervosinho, não, ele aceitou, falou, pode descontar, mas eu vou comer. E ele foi comer, e Deus o poupou. E quantas vezes nós somos assim, fura um pneu, ou a empresa fala assim, você vai ficar em casa hoje, você não precisa vir trabalhar, não aguento mais, calma rapaz, mandou embora, glória a Deus, alguma coisa Deus está fazendo. E por isso que fala aqui, faça com alegria, com sigileza de coração, temendo ao Senhor. Deus conhece a nossa vida. Podem falar de todo, mas falar assim, aquele irmão ali é crente, aquela irmã ali é crente. Ele é fiel a Deus, ele trabalha com sigileza de coração, ele é fiel nas coisas. E o Senhor vai honrar você, irmãos. E ele continua, meio de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, quando nós vamos trabalhar. Irmãos, quando você vai levantar uma parede, está aqui um pedreiro, faz com amor. Vai fazer um telefonema daqueles, como é que chama aqueles caras que cobra lá? Tem um call center. Antigamente era telemarketing, né? É o mesmo nome, né? É família. Telemarketing, call center. Aí você fala assim, pega o telefone, aquela vida triste, aquele handphone, né? Aqui e tal, já fala, alô, o que é? Já começa a xingar a pessoa. Mas rapaz, faz isso não, faz com amor. Você não quis esse emprego? Então faça com alegria. Alô, bom dia, call center, ou sei lá o nome do que você vai trabalhar aí. Faz com alegria, meu filho. Mas eu estou nervoso, então fica em casa, não vai trabalhar não. Perde o dia, desconta o sábado, domingo, feriado, aleluia. Aí você vai começar a enfiar o dedo na tomada e se ligar que Deus tem algo grande para a sua vida. Agradecer que tem um monte de gente desempregada e você está trabalhando nesse lugar horrível para você, mas é grande para Deus. E ele continua aqui, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Nós só quer a recompensa da herança, mas não quer passar a prova da herança. E ele continua aqui, a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Nós estamos servindo a Deus ali com a nossa vida. E, como eu disse, está ganhando um dinheirinho. E ele continua aqui, quando nós temos um comportamento como servo, empregado, nós estamos ganhando um dinheirinho, então honrando a Deus com a nossa vida, irmãos. Aleluia. E é isso que Deus vai fazer com a gente. Ele continua. Pois aquele que faz injustiça receberá o troco da injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Então não tem grandão, não tem pequenininho, não tem fortão nem magrelinho. Não tem senhor nem servo, não tem esposa nem marido, não tem filho nem pai. Fez errado, vai pegar a recompensa do seu erro. E aí ele continua aqui, ele conclui o bloco. Ô, irmãos, antes de concluir o bloco, olha que bagunça estava Colossos. Paulo começa a falar da família e vai até a empresa, o trabalho. Ele vai da família, dentro da casa, até a empresa. Por quê? É uma extensão da casa. Como assim, pastor?
O pai, ele pode ser um empregado, a mãe também pode ser uma empregada, trabalhador. Ou pode ser um patrão. O filho também pode ser um patrão e pode ser um empregado. E vou mais além, olha lá. A mãe, a esposa, ela pode ser esposa, ela pode ser filha, pode ser empregada, uma serva, ou um senhor, um patroa. O marido é a mesma coisa, o filho também. Ele pode ser filho, mas ao mesmo tempo ser pai, ao mesmo tempo ela pode ser filha, ao mesmo tempo ser mãe. Ela pode ser mãe, ela pode ser empregada, ela pode ser patroa. Então, está tudo embutido aqui no negócio. Então não adianta, irmãos, a gente está mal em casa, nós vamos refletir na empresa, nós vamos refletir no serviço, nós vamos refletir onde nós estamos, na sociedade. Aí você arruma uma briga na empresa lá, você quer refletir no seu filho em casa. Eu uma vez estava em 2010, eu estava em Goiás, Anápolis, pregando. Estava em Goiás. E quando eu estava pregando ali, eu fiquei o tempo inteiro trancado no hotel, só buscando no Senhor mesmo, para poder pregar nas mensagens da noite. Foram 5 mensagens. E eu fiquei muito trancado lá dentro. 3 dias, 5 mensagens. Seria 6, mas não deu tempo. E ficamos ali trancados. E o Senhor, quando eu orava naquele quarto, o Senhor nos dava revelações. E eu não entendia. Eu não conseguia entender por que Deus estava falando daquela maneira comigo. E quando eu fui pregar, Deus mandava falar coisas absurdas. Assim, fortes demais. E quando eu vi depois, no último dia, num domingo, que eu fui almoçar com o pastor Tiago Urbano, que ele nos convidou preso lá no hotel. Você tem mais amor? Não que não tenha que ter amor para os animais. Sim, um frango assado, irmão, aleluia. Está falando, então existe todo um sistema na família. Talvez, irmão, você pode ser um homem de sucesso, ou um grande empregado, mas em casa você é um fracasso. Pode ser que você seja uma grande pessoa em casa, mas no emprego uma tragédia. Pode ser que você seja uma grande mãe, uma serva de Deus, um servo de Deus exemplar. Nós sejamos um instrumento de Deus na igreja, sapateia, roda no espírito, sabe, flutua, é coisa linda. Mas em casa como mãe e pai é uma vergonha. Ou como funcionário ou patrão, uma tragédia. Ah, mas eu estou conquistando. E daí que você está conquistando? A nossa maior conquista é o céu, é a eternidade, é onde Deus tem nos esperado. É isso que o texto está dizendo para nós. Então ele fala aqui, senhores, tratai os vossos empregados com justiça. Justiça não é balança descompensada. E com equidade, equilíbrio. Tratar com equilíbrio, isso acontece muito em empresa. Temos aqui o presbítero Dorival, que trabalhou numa grande companhia de chocolates do nosso Brasil. Não vou citar o nome, senão vou ter que cobrar cachê. E fala assim, ó. Ele falou que era um monte de funcionário. Ele falou, Jair, eu trato todo mundo igual. Eu trato todo mundo da mesma maneira e sei quando tem alguém querendo me dar golpe, porque muita gente dá golpe. Ele percebia isso, ele falava, quem é que dava sabedoria? O próprio Deus. Equidade, irmão, é equilíbrio. É equilibrar as coisas, porque dentro de empresa, um não gosta do outro, o outro não gosta do um quer puxar o tapete do outro quer puxar o tapete do um. E o empregador, o patrão, ele tem que ter sabedoria para lidar com esse povo. E é exatamente isso, com equidade, certos de que também vós tendes um Deus, um Senhor, lá no céu, vendo tudo. Deus conhece a gente. Deus sabe, sim, Senhor, rapaz, só se for agora, Jesus. O que Deus faz para nós, irmão, olha que coisa, ele estava falando hoje para minha esposa, você que está aí ouvindo. Estava falando com ela hoje, lavando louça e conversando com ela. Eu lavando louça, ela lavando roupa, a gente batendo um papo, tem a janela, fica conversando. E eu falando assim, Fabiana, é só nós olhar a vida de Noemi. A gente pega ali o marido dela, os 2 filhos. Só nós olharmos a grandeza do texto. Eu estava ali, tinha as coisas, a terra do pão lá acabou o alimento, ela fugiu. Foi para outro lugar que não tinha comida, chegou lá, ela perdeu o marido, os 2 filhos e voltou com uma nora, porque a outra não quis vir. Ela volta para a terra dela com a mão na frente e outra atrás, desanimada, desesperada. Ela estava abastada, e agora? Nabucodonosor, ele estava rico, abastado, daqui a pouco ele foi comer capim com os animais lá no campo, 7 tempos. E tantas outras pessoas que tinham tudo, Herodes o grande, tinha tudo, de repente foi comido de bicho. Às vezes nós pensamos como senhores que somos alguma coisa, mas ai de nós se não for o Deus eterno em nossa vida. Olhe para a sua vida, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que nós somos, é vindo do Senhor, é Deus quem nos dá, a glória dele, pertence a Ele. E nós vamos viver isso hoje, em nome de Jesus. Pastor, por que Paulo falou isso? Porque estava acontecendo. Se Paulo está falando, porque estava acontecendo, irmão. Se nós estamos falando hoje aqui, porque está acontecendo, presbítero Giovanni. Nós temos que consertar essas coisas, colocar as vidas em ordem, colocar as coisas do seu devido lugar. E o nome do Senhor será glorificado. Agora são 8 horas e 20 minutos. Fui rápido, né, Giovanni? Então agora nós vamos orar. Eu quero te convidar a orar comigo. Os meninos que estão aqui, as meninas que puderem, coloque-se em pé. Você que está em casa, eu queria orar com você. O povo está aí, Miros? Está todo mundo aí? Firme mesmo? Firme igual prego na areia? É isso aí, é isso aí. Quando está firme assim é bom. O que Deus tem para nós, irmãos,
É exatamente isso. É o que Deus tem. Manda para os irmãos lá no grupo da igreja. Grava o final da mensagem. Tá bom? Pode gravar no WhatsApp, pode gravar, Dudinha. Continuou? Tá indo e voltando, irmãos, mas não tem perigo não. Indo e voltando, mas volta. E é o que Deus tem para nós. Aí ele continua falando assim. Ele continua dizendo assim para nós, o texto. Olha o texto dizendo para nós que coisa linda. Ele fala assim: filhos, obedecei aos vossos pais como o Senhor. Pais, não irrita o seu filho. Irritar e desanimar o bichinho. Desanimar o filho, irmão. Mas pastor, meu filho não faz nada, ensina ele a fazer. Senta com ele, ora com ele, convide ele, convide ele, convide ele, convide ele, convide ele, convide ele. Uma hora ele vai entender. Aí fala: servos, sejam obedientes aos vossos senhores, trabalhem com alegria, com coração alegre, como se fosse para o Senhor. E fala: senhores, por favor, ele fala exatamente isso. Senhores, senhores, por favor, faça isso. Vocês precisam honrar os seus servos, tratar com equidade, com equilíbrio, porque tem um Deus no céu que está te vendo. É lindo ou não é, irmão? É lindo ou não é isso? Mas pastor, olha que coisa doida aqui. Paulo não era patrão, Paulo não era empregado, porque ele fazia tenda para ele mesmo. Paulo não era filho, ele era filho. Paulo não era pai, não era mãe, não era casado. Como é que ele fala um troço desse? Porque ele sabia o que estava acontecendo. Então Deus sabe o que está acontecendo. Vamos colocar em ordem? Amém? Vamos lá então? Vamos lá em nome de Jesus? Vamos orar? Deu certo aí? Pode continuar? Você que está em casa aí, irmão, vou falar de novo, Duda. Você que está em casa, dá um joinha. Dá um joinha aí. Vamos falar: Senhor, glória ao teu nome, nós vamos adorar o seu nome. Convide as pessoas, divulguem. Fala: irmãos, vamos servir a Deus com alegria. E eu quero só já preparar vocês para a semana que vem, se Jesus não voltar, né? Vai que ele volta, nós termina lá no céu essa mensagem. Aí fala aqui, ó. A oração e a prudência. A oração e a prudência. Vai gravar ou não vai gravar? Continua? A oração e a prudência. Perseverai na oração. Eu vou ler isso, Dorival. Você pode pregar sobre isso. Está pregando sobre oração. É fantástico esses versos. É fantástico. Vamos louvar o Senhor? Um cântico? Você já escolheu, Enéas? Um cântico? Já? Você está arrumando aí? Vamos louvar o Senhor? Vamos orar primeiro enquanto os meninos estão ali. Curva a cabeça, os irmãos estão aqui. Os que estão em casa, depois eles vão entender que, infelizmente, deu problema técnico. Curva a sua cabeça aí. Nós precisamos saber. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por tua bondade, misericórdia e amor. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós, esse tempo de pandemia, Senhor, nós só está sendo evidenciado em nossas vidas, em nossas famílias, nossa casa, aquilo que está dentro de nós, e nós louvamos ao Senhor por isso. Porque aquilo que está em nós, o buscar ao Senhor, o clamar ao Senhor, o ter uma vida diferente, é o que está dentro de nós, não é algo que é de fora que nos fez ter um comportamento assim, não. Já estava em nós, Deus, já estava em nossas vidas. O Senhor só trouxe a lume, o Senhor só trouxe à tona aquilo que estava pendente, que precisava ser revelado. O Senhor é, sim, aleluia. Sabe, Senhor, é semelhante, é verdade, Espírito Santo, é verdade mesmo. É semelhante àquela mulher, Senhor, que quando perdeu a dracma, ela varre e ela consegue encontrar. Deus, quando nós, diante dessa pandemia, ficamos em casa, espiritualmente falando e materialmente, nós começamos a observar algumas coisas em nossa casa e começamos a varrer. E começamos a achar valores que estavam perdidos em nossas vidas, mas que pertencem a nós. Em nossa casa, nós queremos voltar ao Pai e encontrar valores que se perderam, mas valores que vão trazer festa para dentro de nós. Ah, Pai, como o Senhor tem me ensinado, essa pandemia não vai mudar nada, ela só vai evidenciar o que está dentro de nós. E eu te louvo, Pai, por isso, eu te louvo por essa verdade. Agora, Pai amado, todos nós vamos entender essa grandeza, porque a glória é tua, o poder é teu e tudo está em tuas mãos. Visita as famílias que estão em casa, os irmãos e irmãs que estão aqui, quem está ouvindo ao redor da igreja. Que as famílias sejam curadas, restauradas, restituídas. Não em coisas exteriores, mas em coisas interiores que estão aí dentro. Valores, sentar junto, conversar, se amar, falar, Deus, transmitir afeto. Que o teu nome, só o teu nome venha a ser glorificado. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Traga bênção, um milagre sobre cada vida, sobre cada coração. Nós oramos em nome de Jesus para a tua glória, Senhor. Amém, Jesus, amém? Amém, meninos, deu certo? Parou, irmãos, voltou, perdoa por ter cortado, mas não faz mal. O Enéas fez aqui um finalzinho aqui, né, Enéas? Para encerrar, eu não sei nem qual onde você está tocando.
Eu navegarei. Pode solar. Esse hino nós vamos encerrar orando. Pode solar, Ené, pode solar. Eu queria que você abrisse a sua mão. Abra a sua mão, você que está em casa, você que está aqui. Em nome de Jesus, vou falar de novo. Irmã, seja submissa aos vossos maridos. Glória a Deus. Maridos, amai as vossas esposas, não deixe as bichinhas amarguradas não. Filho, obedece o pai. Pai, não irrita os filhos. Empregados, servos, honre o seu patrão. Patrão, não despreze o seu servo, trate-o com justiça, com amor. E o nome de Jesus será glorificado. Paulo agora mexe no seio familiar, no âmago familiar, e mostra para nós que não adianta nós sermos crentes na igreja. Nós temos que ser cristãos na igreja, na nossa casa, na sociedade, em nosso trabalho. E o nome do Senhor será glorificado. Você vai viver isso na sua vida, eu vou viver isso na nossa vida também, em nome de Jesus. E quando acabar essa pandemia, eu quero que você abra a sua mão para receber isso. Quando acabar essa pandemia, que os cultos voltarem, nós voltaremos pessoas melhores. Não porque a pandemia nos transformou, não. Porque o que estava em nós perdido foi achado.